Tudo começa assim. Mais um dia, mais uma noite, mais várias horas sem dormir. A insônia é uma condição bem comum num país como o Brasil, que até 2023 cerca de 72% dos brasileiros já declararam ter algum tipo de distúrbio ou doença do sono. E eu não sou diferente. Muito pelo contrário, foi na noite de insônia que eu resolvi que eu precisava fazer o roteiro desse vídeo. Sem pretensão alguma e muito menos expectativa. Apenas uma vontade enorme de colocar a mente no lugar. E quem sabe poder dormir um pouco mais tranquilo. Basicamente, eu estava vasculhando minha pequena estante de livros quando eu me deparei com dois exemplares que eu nem lembrava que tinha. Um livro de autoajuda e uma cópia em inglês do Pequeno Príncipe. Foi aí que surgiu uma dúvida. Quando foi que eu comprei esses livros? Eles não combinavam nem um pouco com o que eu estou acostumado a ler. Não entenda mal, eu sei que variedade literária é um aspecto importante na formação da mentalidade do leitor, mas para uma pessoa como eu, que vê o dinheiro com os olhos que só a falta permite, não seria normal ficar surpreso com algo que eu mesmo adquiri. Peguei os dois para dar uma conferida e me arrependi profundamente disso, mas pelo menos me rendeu um monólogo minimamente interessante. O livro de autoajuda era o tão famoso Mindfulness, também traduzido como Atenção Plena. Nele, a última página havia um CD acompanhando o livro. Eu nunca nem cheguei a tocá-lo. Era um CD para acompanhar a meditação. Até porque eu não tinha um toca-disco e quem é que usa CDs nos dias de hoje? O plástico do CD em si estava empoeirado, mas o disco estava impecável. As páginas tinham algumas marcas de sujeira aqui e uns amarelados ali, mas, no geral, resistiram bem ao passar dos anos. Depois dessa análise rápida, eu me lembrei como é que eu tinha conseguido aquele livro. Foi uma professora do ensino médio que me deu depois de termos conversado por vários dias sobre como seria a vida na faculdade. Engraçado a intenção dela com isso. Mais engraçado ainda é que eu nunca consegui nem passar da página 30 de um livro justamente sobre técnicas de meditação e mudança de mindset. Ironia ou não, a ideia de escrever um livro de centenas de páginas para pessoas com problemas de concentração e possíveis distúrbios psicológicos é bastante ousada, mas de forma alguma funcionou comigo. Eu nunca consegui me deixar ser aconselhado por autoajuda, nem meditações, e muito menos por hipnoses. Surgiu esse pensamento de que, caramba, eu deveria dar uma chance para isso. Foi aí que eu li a primeira frase do livro e tive um estalo. Nela diz, abre aspas, você consegue se lembrar da última vez que esteve deitado na cama, lutando contra seus pensamentos? Fecha aspas. E, uau, sim, esse era exatamente eu. Por que eu abandonei esse livro? É justamente o que eu estou passando agora. Li mais umas 5 páginas e foi aí que eu percebi o ponto de tudo. Eu detestei o livro. Aquilo ali não me trazia nenhum tipo de prazer, muito menos realização. E o pior de tudo foi quando eu percebi que essa não foi a primeira vez que eu detestei esse livro. Ocorreu antes e durou exatamente até a página 30 para eu perceber isso. Eu me peguei pensando, como pode eu ter tido o mesmo pensamento sobre o mesmo livro depois de tantos anos? O livro era o mesmo. Significa que, ao longo de tantos anos, eu também não mudei? E aí que entra o segundo livro. O Pequeno Príncipe, ou The Little Prince, na minha versão. E eu não precisei, de certa forma, recorrer à memória para lembrar de como tinha conseguido ele. Porque, guardado na primeira página, havia uma dedicatória que eu reconheci na hora, ser de uma pessoa que era muito especial para mim e que eu já não tenho mais por perto. Instantaneamente, tristeza. Foi algo que eu não consegui controlar. São em momentos como esse que a memória prova ser a mais cruel das ferramentas de tortura. Os momentos de superação todos jogados no lixo, milhares de pensamentos à tona. Por que eu fiquei tão triste? Eu achei que eu tinha superado essa falta. Eu. Eu não mudei em nada. Não é como se eu não gostasse do livro, mas eu nunca terminei essa leitura em inglês também. Já havia lido em português, mas sempre que eu pegava esse exemplar em específico, eu acabava ficando deprimido com as memórias de quem me presenteou. No fim, são dois presentes tão únicos, com boas intenções por trás, mas que terminaram guardados na mesma estante empoeirada. Por que eles ressurgiram na minha vida de novo? Por que eu ainda tenho isso guardado? Por que depois de tanto tempo eu ainda sinto a mesma coisa que senti antes? Foi aí que eu notei uma coisa. Eu mudei com os anos. Mudei tanta coisa que é impossível de citar nesse vídeo.
Mas infelizmente a mudança só funciona para o futuro, e ela não é capaz de afetar o passado. Durante todos esses anos eu fingi superar a minha indisciplina, fingi superar a saudade, e no momento que eu peguei para olhar aqueles livros, eu estava de volta no passado, de volta à estaca zero, porque eles fizeram parte de um passado em que eu ainda me apego. Felizmente, hoje eu tenho muito mais autoconhecimento, e decidi usar esses livros como fonte de inspiração, mesmo eu querendo dar um fim neles. A verdadeira superação não acontece até que haja um enfrentamento adequado, e falar por vários minutos sobre um assunto tão pessoal é a prova final de que o passado ainda dói. Mas é uma dor que estava e estará comigo até o túmulo. A insônia, ela sempre volta. Acreditando em karma ou não, são apenas consequências. Todos os pensamentos voltam. Entende o meu propósito agora? Tudo termina assim.